Crescemos ouvindo não somente o quanto que a água é importante para a vida, mas também sobre o suposto inevitável dia em que ela simplesmente acabaria. Inclusive com gente dizendo que ela seria o petróleo do século XXI e que a Terceira Guerra Mundial será causada por causa dela. Supostamente, é claro. Porém, com o tempo passando e com ele nós crescemos, e todas aquelas manchetes que colocavam medo sobre o futuro da água e junto dele o nosso futuro, simplesmente desapareceram dos jornais e das revistas, nos dando a impressão de que o problema foi simplesmente resolvido. Mas será que foi? Quando falamos sobre ter acesso à água, muitas pessoas pensam apenas na água que elas veem no dia a dia, como por exemplo para beber, lavar as mãos, tomar banho, o que dá mais ou menos uma média de 148 litros de água usados por cada brasileiro diariamente, o que já é bem menos do que um cidadão dos Estados Unidos que tem uma média de 575 litros por dia. A respeito de curiosidade, a OMS recomenda que sejam usados apenas 110 litros de água por dia para que o seu consumo seja sustentável ao longo do tempo. E você pode pensar, nossa, 140 litros de água é bastante coisa à primeira vista, mas a verdade é que você nem chega a ver a maior quantidade de água que você consome. Isso porque mesmo com os banhos, descargas, apenas 8% de toda a água que a gente utiliza como sociedade chega até as nossas casas. A grande verdade é que mais de 90% de toda a água do planeta que nós usamos vai para a agricultura e para a indústria. Sabe aquelas sacolas plásticas? Então, 1 kg de plástico, por exemplo, gasta 180 litros de água para ser feito. Já aquela garrafa de vinho que você compra no mercado por R$30, gasta incríveis 460 litros de água para produzir o vinho, a garrafa e o rótulo dela. Já um carro popular, não tô falando dos elétricos não, tô falando dos a combustível, pode gastar quase 400 mil litros de água para produzir uma única unidade. Sendo que esse gasto vai desde a extração, até a modelação, montagem e até ele chegar na concessionária. Agora, sabe esse chocolatinho que você adora comprar no mercado? Pois é, 1 kg de chocolate gasta incríveis 17 mil litros de água para ser produzido, entre a colheita, a produção e o transporte. E a verdade é que qualquer coisa que você compre hoje no mercado, independente do seu preço, você vai entender que gasta mais água para ser produzido do que provavelmente você utiliza no mês ou no ano inteiro dentro da sua casa. O que não é um problema, certo? Afinal de contas, a água evapora dos oceanos, cai em formato de chuvas e ela fica disponível para nós de novo ser usada, não é mesmo? Não mais. Com as mudanças climáticas estamos ficando cada vez com menos chuvas. Até mesmo São Paulo, que com diversos reservatórios de água e que já foi considerada a terra da garoa, e que é uma região extremamente rica nesse recurso natural que é a água, já está sofrendo com períodos de seca extremamente prolongados, e com cada vez mais indícios de que as chuvas vão ficar cada vez menos frequentes e quando forem vão durar menos tempo. E olha que nós aqui nem estamos no pior cenário. Se nós somos lá para os Estados Unidos, a situação já se mostra ser bem pior do que era imaginado. O Rio Colorado, que é a fonte de água de muitas cidades ao longo dos estados dos Estados Unidos, e até mesmo chega até a parte norte do México, vem enfrentando uma seca histórica que não parece que vai dar trégua. Pelo contrário, desde o ano de 2000, a quantidade de água ali só diminui, e coloca em risco o acesso a quase 40 milhões de pessoas à água. Outro lugar que a situação já está gritando é no Rio Po, que corta boa parte do topo da Itália e que acaba fluindo para o leste do Mar Adriático. Durante o inverno, a neve se acumula nos Alpes da Itália. Durante a primavera, com o aumento da temperatura e das chuvas, elas faziam com que um fluxo de água derretesse da neve e chegasse para reabastecer esse rio. Inclusive, essa era uma área que o maior problema recorrente da região eram as intensas inundações dali, que acabavam levando boa parte da colheita se você não tivesse tirado ela antes do tempo. Mas agora o cenário é outro, com invernos cada vez menos rigorosos e a cada vez mais secos. A região está experimentando a pior seca em 70 anos, colocando a vida de milhões de pessoas na sorte, principalmente através da agricultura, já que quase 30% de toda a comida italiana é produzida ao longo desse rio, incluindo alguns queijos famosos que você deve conhecer como parmesão. Cenários como este estão cada vez mais comuns ao longo do mundo. Enquanto isso, o consumo de água no planeta aumenta 1% a cada ano, e isso não parece querer mudar tão cedo. Mesmo assim, quase 46% da população mundial em 2020 não estava em segurança hídrica, ou seja, elas não tinham certeza se elas teriam acesso à quantidade de água necessária para ter uma vida digna no dia seguinte. E a pergunta que vem à mente é, por que com um cenário eminente de crise hídrica global generalizada,
ninguém está falando sobre isso? E eu posso começar respondendo isso sobre o valor da água. Apesar da água ser o recurso mais importante para a vida humana, ela é vista e tratada como um recurso sem valor. Vamos lembrar que a quantidade de água necessária para a fabricação de 1 kg de chocolate, mesmo que você compre e consiga pegar o chocolate mais caro do mercado, ele jamais vai custar o valor que os 17 ml de água teriam custado caso ele visse na sua conta de casa. A água ela só tem valor para o cidadão comum. Nas áreas da indústria e da agricultura, o custo por metro cúbico de água é basicamente inexistente. Isso é proposital, já que assim como o petróleo, os governos precisam custear esse recurso, para que os produtos saiam cada vez mais acessíveis a uma grande parte de pessoas da população. Transporte, energia e recursos primários, se não forem subsidiados pelo Estado de todo o globo, elevariam os preços de tudo que nós compramos e consumimos. E toda essa elevação social adquirida nas últimas décadas, medidas através do poder de consumo, simplesmente deixariam de existir. E aquela carne que você acha cara, que custa R$60 o quilo, seria o quê? Uns 10 vezes mais caro? Na verdade, a ideia de não subsídio é tão ridícula que nem achei estudos sobre o quanto que custariam os itens do mercado caso as empresas tivessem que pagar o valor da água que nós cidadãos pagamos. Além disso, sempre temos que se perguntar se o problema futuro é para todos ou para apenas aqueles que trabalham. E digo isso porque no final desse vídeo vem uma verdade bem chocante sobre o porquê que ninguém de fato está falando sobre isso. Mas afinal, a esperança, podemos vencer esse problema mundial? Quando se trata de problemas ambientais, diferente de todos aqueles que acham que é algo que começou a surgir mais nos últimos anos, aqueles que realmente sabem dos prejuízos que pode parecer já estudam em formas de encontrar maneiras de resolver esses problemas há muito tempo. E não, eu não tô falando nem de cientistas, nem de ambientalistas ou de conspiracionistas. Na verdade, eu tô falando dos verdadeiros agricultores de séculos passados. Desde que a agricultura foi descoberta pelo ser humano, os agricultores sempre souberam que não era possível plantar sempre no mesmo lugar, pois além de ser difícil você limpar o lugar, já que diversas culturas de plantas só dão alimentos uma única vez em um período longo de tempo, o solo também tornava-se menos fértil com a produção de monoculturas, que é você plantar a mesma coisa sempre. Então, esses antigos, vistos como primitivos, já faziam um racionamento de terras. Eles simplesmente plantavam uma parte das suas terras de cada vez e deixavam as outras partes do solo vazias para elas se regenerarem, impedindo que eles ficassem sem alimentos. Mas é óbvio que isso garantia a solução do problema apenas para eles. Guarda toda essa informação que eu estou falando dos agricultores, porque ela vai ser necessária mais para frente. Assim como os agricultores antigos, hoje nós temos ambientalistas e cientistas que já encontraram diversas formas de contornar e solucionar esse problema. Só que ter a solução não significa que você vai solucionar de fato. Em 1958, sim, eu tô falando de décadas atrás, em Hong Kong encontrou uma solução para diminuir esses gastos excessivos de água potável, apenas trocando a água das descargas, que era água potável, por água salgada do mar. Sim, eu tô falando de uma economia média de quase 30 litros por dia por ser humano na cidade de Hong Kong, e que já acontece há mais de 60 anos. O avanço da tecnologia de dessalinização de água salgada, que hoje, pasmem, tem um custo de $1 a cada 1000 litros de água potável dessalinizada, e que é uma prática que já é adotada em alguns lugares do mundo, inclusive ela está sendo adotada para a nova cidade dos Espelhos, que está sendo feito no meio do deserto do Oriente Médio, vista abastecer quase 9 milhões de pessoas assim. E as cidades esponjas também estão entrando na moda atualmente, que é uma maneira de você conseguir aumentar a quantidade de água debaixo da terra, alimentando os lençóis freáticos subterrâneos. Isso também ajuda você a impedir que as cidades afundem. Inclusive, apesar de tudo isso parecer uma ideia inovadora e recente, certas cidades brasileiras já incorporavam práticas que são responsáveis por essa ideia das cidades esponja, como São Paulo, Niterói e Belo Horizonte. Pena que depois começaram a destruir tudo isso em nome do mercado. E mais recentemente temos visto um avanço esplêndido das tecnologias que conseguem transformar o pior dos esgotos em água potável. Sim, essa tecnologia existe e consegue transformar toda a água do esgoto de São Paulo em água potável, basicamente, oferecendo um fluxo constante e sustentável de água por milênios. Agora só precisamos de uma empresa que forneça energia de qualidade e torcer para que essa Sabesp não seja destruída após a privatização. Ah, e de um prefeito, que nós estamos sem há 4 anos.
porque ninguém sabe quem tá no cargo. Mas a verdade é que mesmo tendo todas as soluções existindo, e mais algumas delas há mais de décadas, elas não serão implementadas. Lembra que eu te falei pra você guardar aquela informação sobre os agricultores e se o problema era de todos? Agora eu vou destruir as suas esperanças, Versus. O motivo pelo qual, mesmo com a iminente crise hídrica vindo até nós, e que cada vez vem mais rápido, com todas as soluções que já foram descobertas, quem manda na sociedade já está salvo desses problemas. Existe um movimento real acontecendo no mundo, mas principalmente no norte global, onde os bilionários estão comprando terras agrícolas com muito recurso de água. E além disso, construindo bunkers para o fim do mundo. Inclusive, esses bunkers já viraram até um símbolo de status entre a elite. E se você não tem um, você está fora e não é igual a eles. Agora é possível dessalinizar a água do mar, com maestria. Se começar a faltar água para a população, problema seu. As terras compradas por esses bilionários podem muito bem ter uma usina de dessalinização própria que fornece água eternamente. As cidades em que os bilionários podem morar no futuro, caso a humanidade continue existindo, serão todas cidades esponjas com aquíferos subterrâneos lotados de água doce potável para que os habitantes dali tenham. E caso eles precisem se esconderem em seus bunkers porque alguma coisa deu errado aqui do lado de fora, é só instalar uma usina de filtragem que converta cocô em água potável por toda a eternidade. Ricos não ligam pra você. E se você acha que eu estou exagerando, procure saber de tudo que a Nestlé já fez em diversas cidades dos Estados Unidos. A situação ficou tão caótica que a empresa teve que mudar o ramo para que seus acionistas não fossem pra cadeia. Então sim, temos a solução, mas em nome do lucro e do livre mercado, ela não será construída. Porque solucionar problemas a longo prazo não é tão lucrativo quanto negociar ações na bolsa de valores ou receber dividendos da dívida pública de algum país. Bem, Versus, esse é um tipo de vídeo diferente dos demais que eu estou acostumado a fazer, mas há um bom tempo eu queria fazer esse tipo de vídeo, então me digam o que vocês acharam. Eu sei que não é o melhor dos mundos e as projeções do que vai acontecer, mas eu acho que é legal a gente começar a falar sobre isso e eu quero trazer vários temas relacionados à nossa sociedade atual. E caso você tenha gostado, seja novo por aqui, já curte aqui e venha fazer parte da família Zebert se inscrevendo e lembre-se, não sejam presos.